Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro encontro da semana Fale Japonês em meia hora. Se você ainda não me conhece, sou Jin Takahashi e sou professor de idiomas há cerca de 20 anos e idealizador do Fale Japonês. Ao longo desta semana, eu irei te mostrar tudo o que você precisa para aprender japonês de uma vez por todas e ter a segurança que você precisa para se comunicar com os japoneses. É bem possível que você já tenha tentado aprender o idioma de alguma forma e sei que aprender com apenas 30 minutos por dia é desafiador e parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? E se eu fosse você, também pensaria assim. Se eu não estivesse vendo uma grande quantidade de alunos meus que estão conseguindo aprender e progredir no aprendizado do idioma japonês com meia hora por dia com a minha metodologia. Esta é uma semana especial para quem busca entender o porquê de aprender japonês é fundamental e qual a forma certa para chegar em seu objetivo. Já quero adiantar que não importa o seu nível atual e principalmente se você já tentou de alguma forma aprender o idioma japonês, mas não teve sucesso. Tenho vários alunos que não acreditavam mais que seriam capazes de aprender o Nihongo, pois já haviam tentado de tudo. Veja esse exemplo. Eu me chamo Graci, tenho muitos afazeres, eu trabalho numa fábrica, de peças, de autopeças e faço muitas horas extras. Então, assim, para mim, desde que cheguei aqui no ano de 2019, eu não achava possível aprender Nihongo estudando pouquíssimos minutos por dia, né? Eu tinha essa crença e devido a ter essa crença que me limitava, eu não me permiti a aprender Nihongo. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu só lamento, infelizmente, de isso não ter me aparecido antes, né? De não ter me aparecido há 3 anos atrás, logo quando eu cheguei. Porque, com certeza, eu já saberia muita coisa. Eu aprendi a administrar melhor o meu tempo. Eu aprendi que não é necessário eu ficar 5 horas sentado numa cadeira para aprender Nihongo. E na fábrica, quem me conhece, principalmente os japoneses, eles já estão notando a diferença. Meu nome é Célia Campos, eu moro no Japão há 29 anos. Eu passei a estudar com o professor Jin Takahashi na segunda turma. E confesso, eu passei a me interessar mais pelo Nihongo, porque eu já tinha perdido a esperança de aprender o idioma japonês. E ele falava assim, não, em uma semana você consegue aprender o katakana, o hiragana. E é verdade, em uma semana eu aprendi ler, escrever o katakana, escrever o hiragana. Em uma semana, é verdade. E eu achava que isso ia levar meses, anos. E eu aprendi em uma semana cada uma das escritas. Eu aprendi. Em uma semana eu aprendi o hiragana, em uma semana eu aprendi o katakana. Você está prestes a conhecer uma nova metodologia, a qual te fará aprender Nihongo com apenas 30 minutos de estudo por dia. Neste nosso primeiro encontro, eu quero te preparar. Isso mesmo. Quero te deixar assim com o seu ativo mais precioso, pronto para embarcar nessa jornada comigo. Você entenderá o porquê aprender japonês ainda neste ano é vital e também te mostrarei que muitas das suas crenças sobre o aprendizado estão erradas. Em nosso segundo encontro, você irá aprender uma estrutura que pode ser usada em inúmeras situações do dia a dia, irá entender como usar essa estrutura mudando apenas algumas palavras e adjetivos conforme a situação. E quem ficar até o final da aula receberá um e-book em PDF com estruturas, os adjetivos adequados para cada situação e um áudio para que você tenha certeza de como ter a pronúncia correta. Em nosso terceiro encontro, eu irei te mostrar a melhor técnica para aprender Nihongo com apenas meia hora de estudos por dia, além de um mapa completo do caminho que você precisa para trilhar também e aprender o Nihongo de forma leve, sem precisar ficar somente com aquelas aulas de decoreba. Você terá acesso a uma aula surpreendente, então esteja comigo. Eu não sei qual é o seu nível de Nihongo hoje. Se você está
começando do zero ou se você já tentou aprender o idioma japonês de alguma forma. Mas esse passo a passo que você irá receber é algo que pode mudar de vez o seu nível de Nihongo rapidamente. É a chance de você aprender a se comunicar completamente com os japoneses e ter autonomia para fazer o que quiser com segurança, para ter uma voz ativa na sociedade em pouco tempo. Podendo estar entre os japoneses, conhecendo a sua cultura, degustando das iguarias deste país e estando presente nessa comunidade. Também pode ser uma chance a mais de melhorar ainda mais a sua situação financeira, já que as melhores oportunidades aparecem somente para quem sabe falar o idioma japonês. Resumindo, você terá acesso a uma quantidade de oportunidades e experiências novas que provavelmente hoje você nem faz ideia do tamanho do impacto que isso pode ter na sua vida. Talvez você esteja se perguntando, quem sou eu para te entregar tudo isso, não é mesmo? Muitos já me conhecem. Eu sou Jin Takahashi, moro no Japão há mais de 30 anos e, como a maioria de vocês, cheguei aqui sem falar uma palavra sequer em japonês. Enfrentei inúmeras dificuldades no meu dia a dia. Quando precisei de tratamento médico, por exemplo, tratamento dentário, e não sabia nem mesmo o que o dentista estava fazendo na minha boca, até ver o estrago, já quando não havia mais como reverter o dano causado. Sair do barbeiro com um corte de cabelo ridículo por não saber explicar o que eu de fato queria e ter que deixar por conta do barbeiro. Tomar remédios que eu não sabia nem mesmo para que serviam exatamente quando ficava doente. Ficar perdido em lugares sem saber pedir informações, por exemplo. Além de chorar de frustração no ambiente de trabalho por não entender o que os meus superiores queriam que eu fizesse e acabava cometendo erros que poderiam ser evitados se tivesse entendido as explicações ou se soubesse falar adequadamente determinadas palavras. Nessa época, não podíamos contar com a internet e aplicativos de tradução como temos hoje. Não tínhamos livros didáticos ou dicionários disponíveis como temos hoje. E eu tive que aprender o idioma autodidaticamente, com erros e acertos e muita determinação. Por toda essa experiência e meus esforços para aprender o idioma, uma vez que eu sabia que a única maneira de mudar a minha realidade e adquirir autonomia e liberdade neste país seria através da língua. Passei a chamar muito a atenção de chefias e de funcionários das empresas em que trabalhei. Para resumir, foi assim que comecei a ensinar o idioma para colegas de trabalho, até vir a ser contratado por escolas de idiomas, onde dei aulas de Nihongo para brasileiros e latino-americanos por 5 anos. E também a trabalhar em escolas técnicas, como professor de português para jovens japoneses formandos do ensino médio, que se profissionalizam para o atendimento hospitalar e clínico. Trabalhei como intérprete e tradutor ao longo de 6 anos em 3 escolas de direcionamento educacional para portadores de necessidades especiais. Além de ministrar aulas de português para engenheiros da Yamaha que vão trabalhar no Brasil por 3 anos. E aulas de inglês para os engenheiros da Hamamatsu Photonics por 5 anos, uma das maiores empresas de tecnologia aqui no Japão. Conquistei o respeito dos japoneses e atuei em áreas que poucos estrangeiros atuaram até o dia de hoje, mesmo sem ter estudado em escolas no Japão ou ter formação acadêmica no país. E sabe por que isso é uma boa notícia para você? Porque essa metodologia desenvolvida por mim, a partir dos meus conhecimentos adquiridos e experiência profissional como professor no Japão, é o que tem mudado rapidamente a vida dos brasileiros que moram no Japão e desejam aprender o Nihongo. Você irá descobrir os principais segredos dessa metodologia para que você possa usar e aprender Nihongo de forma simples e acelerada. É um passo a passo comprovado que pessoas normais como você usaram para ter resultados incríveis em pouco tempo. Não importa se você já tentou várias vezes ou se está começando do absoluto zero. Agora, olha só. O que você irá receber aqui é um conteúdo exclusivo para quem está participando do evento do Fale Japonês. O que você está prestes a descobrir são informações que você não irá encontrar em nenhum outro lugar. Tudo foi pensado para te conduzir através dessa jornada. Então, preste atenção em absolutamente
tudo. Eu me esforcei muito para realizar este evento para você, porque eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas. Tudo o que eu podia fazer eu fiz, mas a partir de agora, só depende de você participar de todas as aulas, lives e acessar todos os materiais. Por isso, é muito importante que você fique de olho no seu e-mail e nos grupos de WhatsApp, porque toda a comunicação será enviada nesses 2 canais. E não se preocupe se você está trabalhando em horário diferente esta semana, porque você poderá assistir depois, mas somente durante esta semana, ok? Eu tenho certeza que se você se comprometer ao longo de toda esta semana, até a próxima segunda-feira, irá experienciar uma transformação na sua vida, como centenas de alunos meus também experienciaram. É muito provável que se você está hoje aqui, já pensou em desistir de aprender o Nihongo. Isso ocorre devido a algumas crenças limitantes impostas em nossa cabeça, quando somos jovens ainda. Como, por exemplo, falar japonês é difícil demais, você nunca vai aprender esse idioma, você já está velho demais para se desafiar assim, não precisa perder tanto tempo estudando. A verdade é que o idioma japonês não é assim tão difícil. Porém, você precisa da metodologia certa para aprendê-lo. O idioma português é muito mais complexo do que o idioma japonês. Porém, se você consegue falar fluentemente, ou seja, você não possui nenhuma limitação de aprendizado. O único limite é aquele que você mesmo impõe. Falo isso com tanta certeza porque os meus alunos também acreditavam que tinham alguma limitação, o que é mentira. Todos estão aprendendo a falar japonês e alcançando uma melhor qualidade de vida aqui no Japão. Cada dia melhores, cada dia se comunicando com maior fluência e naturalidade, desfrutando de experiências, momentos e oportunidades incríveis que somente quem sabe falar o idioma japonês consegue experienciar aqui no Japão. E isso só é possível de ser atingido mais rapidamente de forma leve quando você tem acesso às técnicas e formas de ensino corretas. Uma das principais causas da grande maioria dos brasileiros que moram no Japão terem dificuldades de aprender a falar Nihongo é: há muitas muletas que utilizamos se você só sabe falar o idioma português. Mas como assim, Jin? Deixe-me te explicar melhor. Quando as pessoas chegam no Japão, há tantas formas de se virar sem saber falar o idioma japonês que quase todo mundo pensa: eu só vou passar 2 anos aqui no Japão para juntar um dinheiro e voltar para o Brasil. Mas você sabe o que acaba acontecendo com o passar do tempo, não é? Eu tenho certeza que você entendeu. Praticamente todo mundo acaba ficando muito mais tempo. Vários anos, ou até mesmo nunca mais voltando a morar no Brasil. Apenas voltam para visitar ou enviam dinheiro para os seus familiares frequentemente. Quantos brasileiros você conhece com esta mesma trajetória? Esse pensamento de que será por pouco tempo, somado à grande quantidade de ajuda que resolve necessidades rapidamente, acabam ajudando a deixar o aprendizado do Nihongo ainda mais difícil. Mas, peraí, Jin, como assim isso não facilita? Primeiro, deixa eu te explicar o que são essas muletas e os apoios a que me refiro. Aplicativos de tradução, intérpretes, filhos, amigos, uso das letras romanas. Essas são somente algumas. Agora, eu vou te explicar por que eu digo que isso dificulta o aprendizado. Pensa comigo. Por um lado, sim, facilita e resolve uma necessidade. Afinal, se você precisa ir ao médico ou na prefeitura resolver algo, você precisa de algo objetivo e rápido. Então, você contrata um intérprete. Mas, ao mesmo tempo, isso prejudica o seu aprendizado, porque para aprender você precisa estudar, praticar e ficar imerso no idioma. Só que quando você usa essas muletas, você não está aprendendo de fato, está apenas traduzindo, ou nem mesmo isso no caso do intérprete. E você não irá aprender Nihongo traduzindo. Pelo menos não sem ficar várias horas por dia
traduzindo e repetindo até que isso entre de vez na sua cabeça. E mesmo assim, você nunca conseguirá atingir a fluência e se comunicar plenamente desta forma. Porque traduzir e decorar não é o mesmo que aprender. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que faz hoje, você irá continuar do mesmo jeito que está, travado no mesmo lugar e evitando situações do dia a dia que podem ser complicadas, porque você não sabe Nihongo. Isso pode se tornar um problema cada vez mais sério, porque isso geralmente causa isolamento, o que provavelmente tem impacto direto nos índices cada vez maiores de infelicidade, solidão, depressão e até mesmo suicídio entre os brasileiros que moram aqui no Japão e muitas outras limitações. Então, cuidado! Pense se você evita essas situações que exigem o Nihongo e que você evita porque você não sabe falar o idioma. Outra coisa muito comum entre os meus alunos é ter tentado um ou mais cursos. E mesmo tendo um curso, não conseguiam aprender. Foi só desgaste e frustração. Metodologias que não são adequadas para o seu perfil de aluno dificilmente serão eficazes para o seu processo de aprendizagem. Além de serem desestimulantes e fazer com que você desista no meio do caminho. Uma coisa é aprender, outra coisa é ensinar. E ensinar exige muitos outros fatores e o principal deles é a experiência com diversos tipos de alunos e metodologias de ensino. Com essa experiência, foi possível desenvolver a minha metodologia. E isso não é feito de um dia para o outro. São anos dando aula para chegar a desenvolver esse processo todo. E aquelas aulas insuportáveis, que a pessoa fica falando e assistir 10 minutos parece que demora mais do que uma semana. E talvez por isso você pode pensar que cursos online não funcionam. Mas não se engane. Esses cursos chatos, se fossem presenciais, também não funcionariam. O problema não é o curso online. O problema é curso ruim. Quero resumir o que eu falei até aqui em 2 pontos. Esses métodos antigos que ainda temos por aí exigem muito esforço e geram pouco resultado. Ao mesmo tempo que ficar apenas se apoiando nas muletas, como intérpretes e outras coisas que eu citei, também nunca permitirão que você aprenda o Nihongo. Então, agora eu irei te dizer o que você precisa para realmente evoluir no aprendizado do idioma japonês de forma leve e acelerada, dedicando apenas 30 minutos por dia. O que tem trazido esses resultados para os meus alunos é o seguinte: para você aprender o idioma japonês, é imprescindível que você consuma um conteúdo que realmente prenda a sua atenção. Nas aulas para os meus alunos, eu costumo ensinar usando história e cultura. Mas, Jim, como assim? Ao invés de ensinar apenas através de gramática, eu coloco tudo em um contexto, basicamente de 2 formas. Através da cultura japonesa, que eu sou apaixonado, e de histórias reais vividas no Japão. Afinal, vivo há mais de 30 anos neste país. Com isso, eu consigo 2 coisas fundamentais para que os alunos tenham um grande aprendizado. Primeiro, fazer com que a pessoa entenda mais facilmente, porque mostrar e ensinar qualquer coisa que seja é muito mais eficiente quando você consegue trazer um contexto ou um exemplo que a pessoa conhece e faz com que ela imagine aquilo tudo. Fica muito mais fácil aprender quando conseguimos fazer uma correlação com algo que conhecemos ou quando criamos uma imagem na nossa cabeça. Por exemplo, é muito mais fácil você gravar uma história do que um termo técnico, porque com a história é possível te fazer lembrar dos detalhes. Segundo, prender a atenção. Quando eu consigo fazer a pessoa imaginar e correlacionar com algo que ela já conhece, eu consigo prender a atenção. Esse é o grande segredo do porquê os meus alunos dizem que 30 minutos de uma aula minha passam voando. Outro ponto muito importante é lembrarmos que nos últimos anos as coisas estão mudando muito por aqui. Se apoiar em muletas não sustentará mais o seu trabalho. Isso porque, com o fim da pandemia gerada pela Covid e isolamento,
os asiáticos estão de malas prontas para virem trabalhar no país. Filipinos, nepaleses, vietnamitas, chineses, indianos, paquistaneses e muitos outros. Eles, diferentemente da grande maioria dos brasileiros e latino-americanos, falam japonês com muito mais facilidade. E caso você não tome nenhuma atitude, provavelmente irão disputar a mesma vaga de emprego que você. Milhares e milhares de pessoas estão dispostas a deixarem os seus países para buscarem uma melhor qualidade de vida aqui no Japão. As grandes empresas não vão querer manter pessoas que nem sequer sabem se comunicar no idioma nativo se o mercado estiver cheio de mão de obra qualificada e que, além disso, podem pagar um salário muito mais baixo do que se paga pela mão de obra brasileira. Agora, apenas imagina como seria a sua vida se você soubesse Nihongo. Como a sua vida seria muito mais fácil? Quais situações ruins você evitaria? O que você deixa de fazer por não saber o idioma? Conforme as suas respostas, me responda mais uma coisa. Você quer aprender Nihongo? Se sim, você precisa comparecer aos nossos próximos encontros. Você chegará ao final desta semana sabendo tudo o que você precisa para dominar o idioma japonês e mudar de vez a sua qualidade de vida. O passo a passo completo para você sair do zero até dominar o idioma e conseguir fazer a prova do N5 do JLPT facilmente. Mas isso é só um detalhe. Veja o exemplo do vídeo. Pessoal, e aí, tudo bem? Eu me chamo Jorge e moro na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Eu já tentei aprender japonês várias e várias vezes na minha vida. Todas elas foram experiências muito frustradas a ponto de eu achar que nunca mais eu ia conseguir aprender esse idioma. Quando eu comecei a fazer o curso, que continuou uma estrada muito boa, cada vez mais certeza de que eu tinha feito a coisa certa em comprar esse curso, em adquirir essa oportunidade, visto que todas as outras vezes o meu desempenho não foi bom quando eu tentei aprender. Dessa vez foi totalmente diferente. Cada aula me dava mais vontade de assistir, mais vontade de fazer. Então eu consegui ir galgando até que no meio do ano surgiu uma oportunidade de fazer uma prova, que é a prova de proficiência da língua japonesa, o JLPT. É uma prova de certificado mundial e eu nunca nem sonhei em ter uma prova dessa. Em 10 meses de curso, graças a Deus, graças ao Jin Takahashi, também um pouco do meu esforço, porque eu estudei bastante. Mas tá aqui, ó, vou deixar pra vocês aqui em algum lugar aí da tela, meu resultado. Eu fui aprovado em apenas 10 meses numa prova que me dá um certificado mundial. Hoje eu te mostrei as principais causas que impedem as pessoas de aprenderem Nihongo para te conscientizar sobre como será daqui para frente aqui no Japão, para que isso não afete você e nem a sua família. E também a importância de se aprender o quanto antes. Meu objetivo com este nosso primeiro encontro é que você entenda que o problema não é a complexidade do Nihongo. E o problema também não é você, e nem a sua falta de tempo. Todo mundo consegue aprender desde que siga o caminho correto. Em nosso próximo encontro, você irá aprender a usar uma estrutura para que você consiga se comunicar nas principais situações do dia a dia, mudando apenas algumas palavras e adjetivos. E você receberá um e-book em PDF ilustrado e com áudio se você assistir o nosso segundo encontro até o final. Bom, eu espero que você tenha gostado deste nosso primeiro encontro. Tudo foi preparado para que você tivesse a melhor experiência possível aqui neste encontro comigo. Mas ainda não acabou. Essa foi só a primeira etapa. Mas ainda temos muita coisa pela frente. Hoje eu mostrei para você que com pouco tempo você consegue absorver muito conteúdo relevante para você, tanto para a sua vida quanto para o seu aprendizado. Então você não pode perder o nosso próximo encontro, porque nele eu irei te passar vários vocabulários para que você possa se comunicar com os japoneses. E também irei fazer mais algumas lives especiais para que você tire todas as suas dúvidas diretamente comigo durante o nosso evento. Mas agora eu quero te pedir uma coisa. Comente aqui abaixo para mim. Eu quero muito saber se você já tentou aprender Nihongo alguma vez e como foi essa experiência. Por que você acredita não ter conseguido aprender? Eu vou ler todos os comentários um por um e responder todos assim que possível, tá bom? Saber a sua caminhada é muito importante para mim.
para saber como poderei te auxiliar durante a nossa jornada. Então, se você está realmente comprometido, comprometida, deixe a sua resposta aqui abaixo e depois fique de olho no grupo do WhatsApp e no seu e-mail para participar das próximas aulas e dos encontros ao vivo. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá! Jané!